Olá, meus amores! Hoje a gente vai trabalhar com um conceito de sangramento na caligrafia e no lettering. Oi, eu sou Carol Nege, sou calígrafa, sou artista de lettering, sou psicóloga e professora de lettering e caligrafia. E a gente vai falar sobre esse assunto então, que é o sangramento. Mas a primeira coisa que eu quero dizer é que existe uma diferença entre sangramento no papel e sangramento do papel, ok? Então, primeiro vamos entender o que é esse conceito de sangramento no papel. O papel, ele é constituído por fibras, né, vegetais, e ele tem diferentes texturas, diferentes gramaturas, e isso vai fazer com que ele sangre mais ou menos. Então, uma fibra mais frouxinha, mais alargada, que faz com que o papel seja mais poroso ou mais fofinho, certo? Vai aumentar o sangramento do papel. O que é sangramento, Carol? Vamos imaginar então o nosso corpo, né? Nossas veias. O que acontece se a gente cortar e tiver um sangramento? O sangue vai se espalhar, ok? Então, aproveitando esse mesmo conceito, vamos imaginar o que seja sangramento no papel. Se esse risquinho de tinta, essa caneta aqui é esferográfica, tá? Então, eu vou colocar aqui nesse papel que é, por exemplo, um guardanapo. A caneta esferográfica. Eu vou fazer o risquinho e ele vai se manter aqui, no lugar que eu fizer, ok? Então, não espalhou, não houve sangramento da tinta no papel. Se eu pegar já uma ponta um pouquinho mais porosa, que é uma hidrográfica de ponta fina aqui, olha só como ele já vai, principalmente se a gente olhar de perto, espalhar essa tinta, não vai ficar fininho como na esferográfica, tá vendo? Se eu pegar uma brush pen, que é uma caneta que vai ter uma ponta mais larga e a tinta também é a base da água. Quanto mais água, mais vai sangrar. Ó, conforme eu vou passando aqui, eu vou passar devagarzinho, você vai vendo como vai puxando, só de encostar, tô só encostando muito de leve, não dá nem pra fazer fininho esse traço. Como a fibra já vai puxando e vai acontecendo então esse sangramento dentro do papel, ok? Por quê? Porque essa fibra é muito porosa, o papel tem a fibra mais frouxinha, então quando a tinta entra, ela se espalha no meio do papel. Então esse é o sangramento no papel, olha a diferença que fica aqui atrás, ok? Se eu usar, por exemplo, um papel ofício comum, eu não vou... Aqui eu peguei um pedacinho de Color Plus, que tem uma fibra mais fechada ainda, ele é mais lisinho, mais acetinado, tá? Eu não vou ver esse sangramento. Com a esferográfica a gente não vê nenhum, né? Com a hidrográfica, com a brush. A tinta não espalha, certo? Então ele não sangra. Mesma coisa vai acontecer aqui com esse Color Plus, que tem a fibra mais fechadinha, que é um papel mais acetinado. Fica mais fininho ainda do que aqui no A4, tá? Então, quanto mais acetinado o papel, mais lisinho, mais fechada a fibra, menos sangramento tem no papel. Ok? Mas não é exatamente desse sangramento que eu vou falar aqui. Eu vou falar sobre o sangramento do papel e não no papel. Como assim, Carol? Quando a gente vai construir a estrutura de um lettering, né, de um design para fazer um lettering, eu sempre bato muito na tecla da importância da gente desenhar margens, certo? E trabalhar dentro dessas margens. Então eu vou fazer aqui dois pequenininhos, que vão ser dois trabalhos fictícios, tá? Então vamos lá, uma margem, por exemplo, de 9, vamos ver quanto que vai caber aqui para fazer 2 por 5. Só para a gente ter uma ideia do que seja isso.
Então, quando a gente vai fazer a criação de um design aqui para fazer um lettering, do rascunho, né, do esqueletinho que a gente vai montar, ou sketch, né, tem pessoas que chamam de vários nomes. Eu tô usando aqui um lápis bem clarinho, mas eu vou já pegar um mais escuro para vocês enxergarem, isso é só para vocês terem noção da margem. Mas vamos lá, vou pegar um 7B aqui que dá para ver bem legal. Então eu vou trabalhar aqui dentro dessa margem. Se eu não fizer uma programação antes, eu vou escrevendo espontaneamente, tá? Então eu vou colocar aqui, ser feliz é o mais importante. Ok? Então eu escrevi espontaneamente, sem nenhum tipo de rascunho aqui. O que acontece? As minhas margens ficam todas disformes, ok? Então eu tenho uma margem menorzinha superior, uma margem maior inferior. Aqui na direita, até o feliz, ó, eu tenho essa margem. No importante, eu feri a margem, porque eu não medi, então a palavra não coube. Do lado esquerdo, até o feliz, olha o tamanhozinho da minha margem, como tá diferente da margem direita. E aqui ainda tem um pouquinho de margem antes do importante, mas quase encostou. Então, se eu fosse colocar aqui um retângulo, vamos dizer que a palavra feliz, aqui no começo, seja a minha base, eu já feri a margem aqui do lado esquerdo. Aqui no importante, usando o feliz como referência, feri a margem do lado direito e a inferior, ó. Então, olha como fica esquisito, como fica fora de lugar. Fora que dentro da própria arte, eu também posso encontrar essas diferenças de margem, tá? Aqui eu tô colocando como o extremo do papel. Eu vou pintar aqui, ó, pra gente conseguir enxergar o que eu tô falando. A margem é para ser um espaço vazio, para dar espaço para essa arte existir aqui, para ela respirar, para ficar com uma carinha legal de que ela tá bem encaixada, de que foi proposital o que aconteceu aqui nesse papel, ok? Então tá aqui, tô imaginando que essa aqui é a minha arte real. Olha o que acontece. Primeiro que eu feri aqui a margem. Segundo, que ela tá toda torta, ó, como tá desigual. Todas as margens têm aqui medidas totalmente diferentes, certo? Feito dessa forma, não fica legal. A arte fica com cara de torta, fica com cara de mal programada. E como eu tô pintando aqui, até você enxerga isso com clareza. Mas quando eu faço e não pinto, pode até estar bem bonita a letra, pode até estar bem bonito o que a gente fez aqui no centro, mas fica com uma cara de que tem alguma coisa fora do lugar. Quando a gente faz a margem, isso não acontece. Então, vou pegar aqui minha régua. Eu não vou medir para não ficar demorando a medida 1 por 1. Eu vou usar uma medidazinha que já tem aqui na régua do tracinho, tá? Só para a gente conseguir visualizar. Isso, inclusive, ajuda a gente a ter uma noção do tamanho de letra que a gente vai usar na nossa arte. Porque se a gente faz o lettering sem pensar nisso antes, muitas vezes acontece da palavra não caber. Ainda mais quando a gente não tem experiência.
quando eu tenho muitos anos de experiência, são mais de 20 anos, mais de 23 anos, na verdade, trabalhando com isso. Então, muitas vezes eu já sei quanto espaço uma palavra minha vai ocupar, porque eu já conheço minhas letras. Então, eu sei quando eu preciso diminuir e tal. Mas, ainda assim, mesmo com toda essa experiência, mesmo já tendo o olho desenvolvido para detectar esses defeitinhos, essas diferenças, o tamanho que a palavra vai ocupar, acontece, certo? Então, eu vou considerar esse espaço aqui, interno, da minha margem, como o espaço que eu tenho para escrever. E aí sim, eu vou colocar a minha frase do lado de dentro. C. E aí eu já vou fazendo isso, respeitando as margens. É o mais. E o importante vai ter que ficar pequenininho aqui. Ok? Tô zoando aqui, gente, qualquer letra, tá? Só pra gente ter noção do que eu tô falando com relação às margens. E aqui eu ainda poderia mexer um pouquinho em cima e embaixo, ou aumentar um pouco o espaçamento interno entre as linhas, ou descer um pouquinho tudo, tá? Por uma questão de pouco espaço de diferença aqui em cima do C e embaixo do importante, ok? Mas esse espaço de margeamento aqui, eu respeitei. Então, quando eu apagar, né, que eu colocar a caneta ou a tinta, deixar a arte definitiva, apagar as linhas de margem, eu vou ver algo bem centralizadinho no meu papel, que tá respirando igual. Então, se eu fosse preencher aqui, deixa eu pegar um lápis de uma outra cor, pra gente conseguir visualizar o que eu tô falando. Ó. Vou pegar um lápis colorido aqui. Laranjinha, vai. E vou passar do lado de dentro. Pra gente ver o que eu chamo de vazio, tá? Cheio é onde tá escrito. Vazio é onde não tem nada. Jura, Carol? Mas entenda. Parece óbvio, mas às vezes não é. Então, olha só como fica aqui a distribuição das minhas palavras. Veja como está bem distribuído o que é vazio e o que é cheio. Tá vendo como fica bem dividido aqui? A gente tem uma sensação de proporcionalidade, certo? Entre o vazio e o cheio, entre o branco e o laranja aqui nesse caso. Se eu fosse fazer a mesma coisa nessa primeira, ia ficar mais claro ainda como eu entortei essa arte. Além da margem externa, que é a que eu fiz com o grafite, a gente vai ver o tanto de desproporcionalidade que tem aqui dentro. Então, olha só. A diferença que tem gritante entre os espaços internos, entre a direita e a esquerda. Olha como é diferente de uma arte bem distribuída. E aqui eu também tô fazendo a olho, tá, gente? Só aplicando com um pouquinho mais de cuidado essa regra do margeamento da centralização, para vocês verem a incrível diferença que faz. Então, o nosso olho, quando bater, ele vai olhar para esse cheio e vazio. E ele vai, claro que inconscientemente, a gente não está contando essa historinha pra gente quando a gente olha uma arte,
mas ele vai fazer esse trabalho que eu tô fazendo aqui, do que tá vazio e do que tá cheio, do que representa a luz e do que representa a sombra, e ver se isso tá em equilíbrio ou em desequilíbrio, ok? Então, isso é quando a gente faz direitinho, respeitando a margem. Porém, existe um conceito na arte que permite que a gente explore essa margem e extrapole essa margem sem fazer com que esteja errado. Mas a gente precisa também saber fazer isso, fazer da forma correta. E é isso que a gente chama de sangramento. Então, diferente daquele que a gente viu no começo, né, no papel do guardanapo, por exemplo, que é o que vaza dentro da fibra do papel, mas o conceito acaba também remetendo à mesma coisa. Tem o quê? Tem uma margem, no caso do sangue são as veias, né? Aqui no caso do guardanapo, por exemplo, são os riscos, né? O risco que a gente tenta fazer fininho, mas quando sangra, espalha. Se o sangue no corpo romper o limite da veia, o que ele faz? Ele espalha. Na arte, então, mesmo sendo diferente do conceito de dentro da fibra do papel, a ideia é a mesma. Eu tenho uma margem, eu tenho um limite e eu vou sangrar esse limite, eu vou extrapolar esse limite. Quando eu faço isso de caso pensado, de propósito, isso não fica errado, pelo contrário, pode ficar bem legal. Então, vamos pegar aqui um outro lado do papel. Não vamos desperdiçar, né, gente? Vamos usar o mesmo. Que aqui não é a arte final, é a aula. E vou fazer, então, o meu espaço aqui interno da minha arte. Aqui eu vou fazer uma só, tá? Vou fazer maior pra gente conseguir ver bem. Vou trabalhar com essa margem como se fosse o tamanho completo da minha arte. Não gosto muito de trabalhar com 7B para dar aula, gente, porque tem muito grafite, ele é muito pretão e qualquer coisinha que a gente faz borra. Inclusive eu uso ele para passar o dedo e borrar e fazer sombra de propósito. Então vocês imaginam. Então eu tô contando que esse daqui seja o meu papel, certo? Por onde eu vou começar? Margeamento interno. Vou usar uma lapiseira mais clarinha aqui, tá? Um grafite bem fininho, esse aqui é 03. É só pra gente entender o que é esse conceito aqui que eu tô falando, vai dar pra vocês verem. Então eu vou marcar aqui a margem interna, igualzinha em todos os lados. Deixa eu ver quanto é que eu usei aqui, que eu usei só uma medida da régua de novo. Pronto, esse tracinho aqui interno da régua. Vou usar da mesma forma nos 4 cantos. Certo? Então tá aí. Minha margem desenhadinha. Como tá clarinho, eu vou preencher aqui um pouquinho para melhorar a visualização para vocês. Só para vocês entenderem a ideia de cheio e vazio que a gente está usando aqui. Então, o meu papel é essa borda escura que eu desenhei aqui. E o espaço que eu delimitei para usar interno é essa borda aqui essa margem que eu desenhei. Então, esse é o espaço interno que eu vou utilizar para minha arte, ok? A frase que eu escolhi aqui pra gente trabalhar, pra gente aprender hoje é: ser feliz é o mais importante, ok?
que eu posso fazer? Aqui é um exemplo, a gente pode usar o sangramento de várias formas diferentes, por várias razões diferentes. Mas para a gente entender o conceito, eu vou aplicá-lo com essa frase aqui, certo? Então eu vou eleger uma palavra como a mais importante de todas e vou aplicar o sangramento nela, ok? Então eu vou escolher aqui a palavra feliz. A frase já está dizendo que ser feliz é o mais importante. Então, qual é o mais importante? Ser feliz. Então, eu vou aplicar no feliz, ok? Algumas regrinhas de português ajudam também, tá, gente? Quem trabalha com letra e caligrafia é bom também saber direitinho as regras da escrita, a gramática, um pouquinho de análise sintática, ajuda na hora de fazer a interpretação do texto, a distribuição das frases, tá? Essas escolhas de palavras mais importantes, isso não é só intuitivo não, ok? Algumas regrinhas da língua também ajudam até a brincar de vez em quando, para não parecer alguma coisa errada ou improvisada. Quando você conhece a regra, você consegue brincar mais com a composição das palavras e quebrar essas regras de propósito, fica bem bacana também. Então vamos lá, tá bem claro aqui, né, meu papel e a minha margem desenhada. O que eu vou fazer? Como feliz eu quero que seja a palavra mais importante, eu vou desrespeitar a minha margem de propósito, ok? Só com essa palavra. Então, se eu vou usar esse espaço aqui de dentro para escrever o restante, eu vou passar esse espaço, vou passar essa margem para escolher a palavra que eu decidi aqui como a mais importante, certo? Então, vou colocar aqui C. Aí o feliz, eu vou deixar um espaço para ele aqui, ó, que passe de propósito a minha margem. E no restante da frase, eu vou continuar respeitando a margem. Certo? Então, eu coloquei tudo dentro, direitinho. Importante, no caso, é a palavra mais longa, né? Então, ela é a que vai meio que colocar esse limite visual aqui quando eu ver a arte pronta. E vou trabalhar o sangramento numa palavra, mas é de propósito, eu não tô passando da minha margem sem querer, certo? É uma escolha que eu fiz. Então eu vou aqui, bem desde o começo, e vou escolher uma letra mais exagerada. E olha só, propositalmente eu tô passando a minha margem. Isso é sangrar. Isso não é porque eu fiz errado ou porque não coube no meu papel. É porque eu quis realmente exagerar. A gente pode, inclusive, nem colocar a palavra inteira. Quando é uma palavra que por si só fica fácil de entender, eu posso cortar um pedaço da letra para fora, para a esquerda, para a direita, no começo e no fim da palavra. Se der para deduzir que palavra é um efeito que também fica bem legal. E aí, quando a gente for passar a caneta, claro que isso aqui não é uma super arte final, né, gente? É só um modelinho, um exemplo rápido pra gente entender. Quando eu for passar a caneta, isso vai ficar bem mais claro, é porque aqui a gente está enxergando esses limites, né? Mas normalmente nos nossos desenhos, nos nossos layouts, não tem essas margens todas desenhadinhas. Alguns têm,
A margem serve até como um ornamento, como um enfeite, fica bem legal. Vamos ver se eu vou ser corajosa de passar a borracha aqui, porque lápis 7B faz uma sujeirada, mas vamos lá. É muito grafite, gente. Estão vendo o borradão que faz? E aí eu vou junto, apagando a minha margem também, ó. Essa que eu sombreei aqui pra vocês, que seria a margem interna que eu delimitei pro meu papel. A de fora eu vou deixar, só pra gente ter ideia do tamanho final da arte. Mas eu vou apagar essa interna pra vocês verem como é diferente quando eu estudo a margem e faço um sangramento de propósito, ou quando uma palavra sem querer escapa do limite. O que não é legal, porque aí fica com cara de erro. Então, essa é uma forma bem bacana de você destacar uma palavra que para você seja importante. Você quer aumentar a palavra e não sabe como, quer destacar essa palavra e não sabe como, não quer usar uma letra diferente, você pode utilizar a técnica do sangramento. Vamos ver se eu consigo aqui mostrar para vocês, mesmo mal apagadinho, o que eu tô falando. Olha só, como a frase fica toda centralizada, toda dentro do espaço que eu delimitei, e o feliz passando. Apesar de ser uma palavra menor, que ocuparia menos espaço, propositalmente eu tô infringindo aqui, transgredindo a margem que eu mesma delimitei. Entende a diferença? E a gente pode fazer isso de várias formas. A letra não precisa necessariamente ser maior. Eu posso, por exemplo, tá aqui o meu papel. Vou fazer a margem por fora, só vai ficar muito pequeno. Eu posso não aumentar o tamanho da letra, mas eu posso esticar as conexões, por exemplo, como se tivesse realmente vindo de fora do papel. E alongar o final. E o restante eu coloco dentro da margem direitinho. Entende? Que aqui eu passo propositalmente e faço com que essa palavra fique em destaque, certo? Não necessariamente aumentando a palavra, mas aumentando, estourando aqui, quebrando esses limites. Posso trabalhar com uma margem bem menor, que também fica muito legal. O importante é que eu entenda que o sangramento é esse rompimento do limite, esse rompimento da barreira que eu mesma criei, e que ele é feito propositalmente, para não ficar aparecendo. Então, não é, eu fiz um negócio e ficou sangrando para a direita, né? Ou seja, fez descentralizado, não mediu, não coube e passou pro lado direito. Isso não é sangramento, tá, gente? Isso é entortamento mesmo. Então, eu posso trabalhar, por exemplo, com a ideia de uma margem bem menorzinha, que fica muito bonito também. Ó. Vou colocar a frase toda aqui dentro.
Oremos, tocar bem importante com essa ponta de lápis aqui. Certo é, gente, a gente medir a quantidade de letras, o espaço que isso vai tomar, tá? Então, vocês entendam que isso aqui coube aqui dentro, essa ponta desse lápis é muito grossa. E se eu fizer com 0,3, vocês não vão conseguir enxergar. Então, eu uso essa ideia de margem. Deixa eu puxar um pouquinho para a esquerda aqui, para vocês entenderem. Senão não vai ficar legal. E o que eu quero é mostrar para vocês justamente esse efeito super legal. Vou puxar para a esquerda um pouquinho, para caber, mesmo com essa ponta do lápis bem grossa. Então, o importante acabou sangrando também essa minha margem menor, tá? E o feliz eu vou fazer realmente passando bastante dessa margem interna. Então, eu vou utilizar todo esse espaço aqui do meu papel. Lembrando que se esse é o papel inteiro, a margem aqui eu preciso ter. Sempre. Mesmo que eu for sangrar, eu tenho que ter aqui alguma noção de até onde vai, porque pode emoldurar, né? A moldura come um pedacinho aqui da margem. Então, eu tenho que ter esse limite aqui. Eu vou vazar a minha margem interna que eu escolhi para colocar no texto. Então, aí eu vou extrapolar. Certo? Vou colocar o texto todo certinho aqui dentro. Deixa eu pegar uma outra cor aqui. E eu peguei uma brush super macia para conseguir usar sem colocar pressão. Tem que ter o maior cuidadinho para não engrossar o traço. Vocês sabem que a brush é uma ferramenta de expansão, né, gente? Então, quando a gente coloca pressão, ela alarga de propósito. Então, ó, a frase fica toda aqui dentro desse espacinho estreito que eu delimitei. E o que eu escolhi, elegi aqui como mais importante, vai sangrar essa margem. E aí, quando a gente apaga, porque não necessariamente essa margem vai ficar aqui, às vezes ficando também é legal, tá? Pode até deixar. E aí a gente corta, apaga a margem só nos pedaços onde a palavra sangra e deixa o restante, fica bem bonito também. Mas se eu tirar, ó, eu tenho visualmente essa sensação de que, de propósito, eu apaguei aqui, apagar um pedacinho feliz junto, que esse papel aqui não aguenta o tranco. Eu tenho visualmente essa ideia clara de que alguma coisa passou do limite de propósito e não sem querer. Percebe que até o jeito de passar do limite aqui tem um limite, certo? Então, trabalhe bastante com essa ideia do cheio e vazio, o que você vai preencher e o que você vai deixar em branco, entendendo que isso precisa ter uma proporção equilibrada para ficar legal. E essa é a ideia do sangramento. Então, no sangramento você pode causar um desequilíbrio de propósito, que é algo que vai chamar mais atenção, que vai ficar mais forte do que o restante, ok? Então, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham conseguido aprender sobre esse conceito do que é o sangramento aqui na caligrafia e no lettering. Se você ficou com alguma dúvida, não esquece de colocar aí nos comentários. Se você gostou também, por gentileza, coloca, que é pra gente estar sempre produzindo conteúdos cada vez mais relevantes para você. E a gente se vê no próximo vídeo.